Aleluia, boa noite. Boa noite. Tá boa mesmo? Boa noite. Aleluia, boa noite. Você é um povo fervoroso. Olhe para uma cadeira vazia do seu lado e diga assim: cadeira, seja ocupada em nome de Jesus. Agora diga isso com fé. Cadeira, seja ocupada. Mas se você não for, tudo bem. Não, né? Fé. Amém? Aleluia, obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Deus é bom, é ou não é? Vamos falar do básico, vamos falar de fé. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje nós vamos falar de fé. Diga: hoje nós vamos falar sobre fé. E eu vou sair daqui afogueado. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você já conhece esse texto. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você achou, diga aí: achei. Amém. Todo mundo achou. Glória a Deus. Hebreus 11, 1 diz assim: ora. Diz o quê? Ora. A fé é o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Quantas vezes você já ouviu isso? Aleluia! Eu vim te trazer uma coisa a mais, além do que você já ouviu, para fortalecer o teu entendimento disso. A fé é a certeza, é a confiança, é a substância. No original, a Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. Você já parou para pensar no que é uma substância? Uma substância é algo que forma as coisas. Todas as coisas são formadas através de uma substância. Amém? Então diz assim: a fé é a substância, repita, substância, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha para mim. As coisas visíveis não são feitas do que é visível. Parece confuso, mas é muito simples. Parece confuso, mas é muito simples. Todas as coisas, sem exceção, elas são formadas primeiro no reino do Espírito. E o reino do Espírito é invisível. Você não pode ver. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus falou fé o tempo inteiro. Jesus falou fé o tempo inteiro. Na verdade, ele só falava fé. Amém? Todas as coisas são criadas primeiro no reino do Espírito. A questão é que a maioria das pessoas que vivem nesse mundo não tem consciência sequer de que existe um reino espiritual. Elas acham que tudo é isso aqui. Foram criadas por anos e anos, décadas e décadas, se acostumando com os sentidos, com o que tocam, com o que sentem, com o que provam, com o que cheiram, com o que veem. Não é assim? É por isso que quando você passa por uma provação, por uma tribulação, você quer se agarrar a alguma coisa tangível, palpável. É por isso que as igrejas por aí fazem campanhas de rosas ungidas, de vassouras ungidas, de pá de cimento ungida. Sabe por quê? Porque é mais fácil acreditar em alguma coisa que você pega do que em Deus. É. É mais fácil acreditar naquilo que os sentidos participam. Você está entendendo até onde eu cheguei? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. A fé, ela vive no seu coração. Diga: a fé vive no meu coração. Mas ela não vive sozinha. É uma vizinhança turbulenta. Você precisa entender isso. A fé vive numa vizinhança turbulenta. Porque no apartamento do lado mora a dúvida. Não é verdade? Dentro do condomínio, na casa da frente, mora o medo. E de vez em quando, a buzina da ansiedade passa na janela da fé. E cabe a nós, determinar que a fé vai dominar a vizinhança. Uma casa de cada vez. Você não precisa se desesperar e dizer: não, a partir de hoje, eu sou um homem de fé, eu vivo pela fé.
você vai se frustrar. Mas se você decidir tomar uma casa de cada vez, logo, logo, você estará andando pela fé, falando pela fé, vivendo pela fé, crendo, crendo, crendo. Diga, pela fé. Diga, pela fé. É isso, pela fé. Você precisa entender isso. Todos nós temos um certo nível de medo, de ansiedade. E aí você diz, não, eu não tenho medo. Você precisa entender que uma coisa é uma confissão de fé, mas a fé não nega os fatos. Você precisa aprender a subjugar o medo que existe, porque existiu a sua vida inteira. E quando você nasceu de novo, só o seu espírito foi recriado. A sua alma, a sua psique, o seu intelecto, as suas emoções não foram recriadas no momento em que você aceitou Jesus. Elas estão sendo transformadas e renovadas pouco a pouco, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Então não precisa você ficar tão desesperado assim, pensando que você ainda não é Abraão. Porque Abraão, ele não chegou de uma hora para outra. Você já parou para pensar nisso? Não é à toa que Abraão teve um filho chamado Isaac. Sara riu. Quando Deus disse, você vai ter um filho, Sara fez, não creio, não creio. Esse tiozão aí, não. Você entende isso? Abraão precisou de tempo. E as pessoas dizem, não, porque Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Quem sabe o nível de fé que ele estava antes desses 25 anos? E a caminhada que ele teve que fazer? Ou você não sabe que teve um dia que Deus tirou Abraão da tenda dele e mandou ele olhar para as estrelas do céu, para a areia do mar? Incentivos, incentivos, prática, todo dia, todo dia, todo dia. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Amém? Quantas vezes você não para e diz assim, não, porque o diabo está me atacando. Agora o personagem é o diabo, presta atenção. O diabo está me atacando. Ele quer roubar as minhas coisas. Ele quer roubar o meu marido. Ele quer roubar a minha esposa. Quer roubar os meus filhos. Deixa de ser tolo. O diabo não quer roubar isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o alvo do roubo do diabo é a tua fé. Tudo que ele quer é a tua fé. Quando ele ataca a tua família, ele está atacando a tua fé. Porque se você atentar para o ataque, a sua fé é abalada. E se a sua fé é abalada, você não avança. Eu creio que estou falando com crentes aqui. Eu creio realmente que estou falando com crentes aqui. Amém? Todos crentes, todos nascidos de novo. Estamos em casa. Estamos em casa, hoje é um culto de oração e vamos falar sobre oração. Mas vamos orar, mas vamos falar sobre fé. E precisamos entender que os ataques do diabo, eles vêm única e exclusivamente para tirar o poder da tua fé. A fé, ela não faz distinção de sexo, de raça, de cor, de classe social. O rico pode andar em fé, o pobre pode andar em fé. O homem e a mulher, o branco, o amarelo, o preto, o branco, todos podem andar em fé. Ela não faz distinção. Não há distinções para a fé. Você entende isso? Você entende isso? Agora, é necessário que você entenda que existe uma diferença entre o que você diz que crê e o que você realmente crê. E só há um momento em que você descobre no que você realmente crê. É no momento do problema. Quando não aperta, aí sim, você vai saber se você realmente crê no que você diz que crê. Porque quando não aperta, é quando a ética, a moral, os princípios aparecem. Quando o dinheiro falta no bolso, é que você vai decidir se vai sonegar ou não. Aí é onde se faz a diferença entre quem tem fé e quem não tem fé. É muito fácil falar de fé quando você está suprido em tudo. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tudo. Tudo é tudo. É muito fácil falar de fé. E nós falamos com uma desenvoltura enorme. Mas você precisa entender. Sabe, eu lembro de Caim e de Abel. Você lembra deles? Abre a tua Bíblia em Gênesis 4. Abre a tua Bíblia em Gênesis 4. E eu vou continuar lendo Hebreus 11. Agora no versículo 4, enquanto você abre sua Bíblia, diz assim, Abel, pela fé Abel, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Você achou Gênesis 4? Você sabe onde fica Gênesis, Mateus, Marcos? Não, lá no começo da Bíblia. Amém? Aleluia. Gênesis 4. Achou? Agora olha para cá e ouve isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Uau! Olha o que a fé fez com esse cara. Deus aceitou a oferta dele. A fé dele o justificou, tornou ele justo. E ainda hoje, pela fé, ele fala, ainda que morto. É poderoso, não é? É poderoso. Mas quando falamos em Abel, uma coisa precisa estar ligada ao entendimento de Caim e Abel. E essa coisa se chama adoração. Vamos falar um pouco sobre adoração pela fé. Você não adora, e só um parênteses, eu falo adoração e você já pensa no louvor. Esquece isso. Para de vincular adoração com louvor, porque senão, quando faltar energia e não tiver música, você não adora. Adoração não é música. Adoração é entrega. Adoração é reconhecimento. Você está entendendo isso? Então, quando falamos de Abel, falamos de adoração. E falamos de dois tipos de adoração. Adoração por fé e adoração por sentimentos. Você não pode adorar por sentimentos. Por quê? Se Deus dissesse que a adoração é por sentimentos, aconteceria de pessoas dentro da igreja dizerem, eu não adoro, porque aquele irmão ali é empolgado, eu não sou não. Eu não adoro, porque hoje eu levei uma pancada na canela e está doendo. Eu não vou adorar, eu estou com dor. Mas a Bíblia não fala sobre adoração por sentimento. A Bíblia não fala que andamos por sentimento. A Bíblia fala que o justo viverá pela... Então a adoração deve ser feita pela fé. Você abriu em Gênesis 4, não é? Eu não. Aleluia. Mas é rápido. Diz assim, Gênesis 4, versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A adoração. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu não gosto dessa versão, só porque ela não diz a palavrinha que eu quero. E a palavrinha que eu quero é, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ponto. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Olha para cá. Abel andou em fé. Como você me diz isso, Tiago? O que te prova isso? Abel era filho de quem? Abel era filho de quem? Irmão, é sério, na boa. Gênesis 4, nesse momento só tinha Adão e Eva. Abel não era filho da serpente. Já está dada a dica. Muito bom, olha lá. Você depois como as criancinhas. É isso aí. Abel era filho de Adão, assim como Caim. E quando Deus se comunicou com Adão depois da queda, ele deixou muito claro que a aproximação a ele deveria sempre envolver sangue. Como você sabe disso? Porque quando Adão pecou, ele ficou com vergonha e ele se cobriu de folha. E Deus disse, não, mata o animal e tira a pele. Sangue. Amém? Essa relação do sangue com a adoração foi consumada na cruz. Amém? Quando o sangue de Jesus foi derramado. Mas, naquela época, era necessário adorar a Deus, fazer ofertas de sacrifício com sangue. Mas Caim achou que não. Caim achou que o jeito dele era melhor do que o jeito de Deus. Será que isso acontece hoje? Deixa eu perguntar diferente. Será que acontece muito hoje? Não, do jeito de Deus não. É melhor do meu jeito. Para que eu vou dar dízimo? Eu preciso dar dízimo. Eu dou quanto eu quiser. Quanto tiver no meu coração. E esse pastor está dizendo aí que é 10% do meu salário? Que história é essa? O dinheiro é meu. É do meu jeito. Foi isso que Caim disse. É do meu jeito, não é do jeito de Deus. Foi por isso que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porque Abel, pela fé, adorou. Pela fé, ofertou. E essa fé, até hoje, faz com que a voz dele seja ouvida.
Aleluia. Você está entendendo? Você está comigo? Aleluia. Você é evangélico, amém? Mas o mundo te chama de... E crente é aquele que... Olha que interessante. Agora, você é conhecido pela sua fé? Ou você é conhecido pelo seu temperamento? Você é conhecido pela sua fé? Ou você é conhecido pela sua voz? Ou você é conhecido pela sua força? Você é conhecido pela sua fé porque você é crente. E se você quer honrar o nome que o mundo te chama, e o mundo fica o tempo todo, olhando você e esperando ver a fé, porque ele te chama de crente, e que crente é esse que não crê? Não é verdade? Mas eu vim te trazer uma ótima notícia. Deus não está interessado no teu talento. Deus não está interessado na tua capacidade. Porque como a Bruna falou, se Deus tivesse interessado no seu talento, não ia funcionar. Porque alguns têm mais talento do que outros. Não é assim? Você já pensou? Vamos falar de voz, como a Bruna puxou. Você imagina uma pessoa que canta muito mal e uma pessoa que canta muito bem. Seria justo se fosse pela voz? Se Deus quisesse nivelar todo mundo pela voz, nós estaríamos acabados. Por quê? Pouquíssimas pessoas sabem cantar bem. Agora, se Deus quisesse nivelar todo mundo pela força, estaríamos acabados. Mas Deus disse, é pela... Abre em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Aleluia. Romanos 12. Aleluia. Quando você achar, diga amém. Glória a Deus, povo do Rema. Aleluia. Olha para cá. Entenda isso. Caim fez do jeito dele. Abel fez do jeito de Deus. Caim fez o que era confortável a ele. Ele trabalhava com legumes, com hortaliças, com a terra, com a agricultura. Abel fez o que deveria ser feito. Você entende isso? Agora você precisa entender isso na prática. Porque uma coisa é o que você crê, e outra coisa é o que você diz que crê, e outra coisa é o que você realmente crê. Porque na hora do dízimo, e graças a Deus que essa hora já passou, para você não dizer que eu estou querendo te influenciar a dar dinheiro. Não. Mas na hora do dízimo, você precisa entender uma coisa. O teu dinheiro é a manifestação palpável do teu compromisso. Você só investe naquilo com que você tem compromisso. Homens, levanta a mão. Quantos já aqui não responda, porque é um momento muito íntimo, mas quantos aqui já se apaixonaram? E quando se apaixonaram, quanto dinheiro gastaram? Porque você só gasta dinheiro naquilo com que você está comprometido. Quando você começa a ver um irmão deixando de dizimar e de ofertar, ele está deixando de ser comprometido com Deus. Porque dinheiro está envolvido no compromisso. Como naquele tempo, a oferta mostrou o tamanho do compromisso de Caim e de Abel. Mas eu estava dizendo que Deus não nos nivelou pelo talento ou pelas nossas capacidades humanas. Deus nos nivelou pela fé. E você abriu em Romanos 12, eu vou ler do começo, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para cá, você acha que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus era a oferta de Caim? Não era. E quando Caim ficou irado, porque Deus não aceitou a oferta dele, Deus disse uma coisa que foi realmente definitiva. Ele disse: Caim, por que está com essa cara emburrada? Não é certo que se você fizer o que está certo, eu vou te aceitar? Então deixa de bobagem, vai fazer o que está certo. Agora, se não fizer, o pecado está à porta. E Caim não fez e matou o seu irmão.
Caim não quis matar um cordeiro, mas matou o seu irmão. Quantas vezes você não quer andar em fé e fazer o que Deus mandou você fazer, e por isso mata as pessoas ao seu redor, com a sua dor, com a sua crítica, com a sua lamúria, com o seu ai, 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 porque não anda em fé? Sei lá. Aleluia. Eu nem esperava por isso. Aleluia. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, olha isso, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação ou temperança, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muita coisa num versículo só. Pela graça que me foi dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós. Vós quem? Os romanos, crentes, evangélicos. Deus não está falando com o mundo, Ele está falando com a igreja. Cada um dentre nós. Então, pela graça, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, saiba quem você é e mantenha-se aí. Não queira ser mais. Sabe por quê? Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, eu sou professor de português. E como professor de português, eu não posso deixar passar esse detalhe. Não é segundo uma medida de fé. O artigo é definido. Segundo, o que isso quer dizer? Que não é uma medida para um, e uma medida para outro, e uma medida para outro. É a mesma medida para todos. Deus pegou uma grande quantidade e repartiu. A mesma medida. Milimetricamente calculada. Tome a sua medida, 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 para quando chegar lá na frente você não poder dizer que não fez porque não tinha. Ou não poder dizer que, eu não fiz porque do irmão era maior. Mentira, ele repartiu a cada um a medida da fé. A mesma medida. Por isso você deve pensar com moderação. A palavra moderação significa sobriedade. E a palavra sobriedade, lembra? Sóbrio, vem de sóbrio. E sabe o que é sóbrio? O contrário de bêbado, embriagado. Vou fazer uma pergunta que parece simples, mas eu já adianto, é uma pegadinha. O que é bêbado? O que é estar bêbado? É uma pegadinha, não respondo óbvio. O que é estar bêbado? Estar bêbado não é beber álcool e ficar fora de si. Estar bêbado é ser influenciado por qualquer coisa externa e perder o controle de si mesmo. Significa que qualquer coisa externa pode me embriagar. A tristeza pode me embriagar. E não é uma embriaguez do espírito, é uma embriaguez que me coloca no buraco. Por isso Paulo diz, para nós pensarmos sobre nós mesmos com moderação, ou seja, com controle e domínio próprio, dizendo isso aqui não me afeta, porque a medida de fé foi repartida comigo. Eu tenho uma medida de fé. Nasceu de novo, toma a sua medida de fé. Vem no pacote. Quando você nasce de novo, no reino do Espírito, desce um pacote igual, idêntico. É o mesmo pacote para todo mundo. Porque Deus é justo. Então Deus nivelou por fé. Uau! Deus não nivelou por capacidade, por talento, por intelecto, por beleza. Deus nivelou por fé. Só que existe um detalhe. Você precisa entender que a fé, ela precisa ser desenvolvida. Essa sua medida de fé precisa ser desenvolvida, porque senão ela pode atrofiar. Você sabia disso? Hoje eu vou te falar sobre isso. Vou sim. Aleluia. Você tem fé dentro de você para usar e resolver o seu problema hoje. Dentro de você, agora. Está a fé para resolver o seu problema. Não está em mim a fé para resolver o seu problema. É verdade que eu posso, através de uma manifestação de um espírito ou de um dom espiritual, eu posso sim exercer uma fé especial, mas não é uma coisa tão comum. Dentro de você existe a medida da fé de Deus. E essa medida é suficiente para você resolver tudo.
Porque pode ser que você me ligue ou me procure e eu esteja de mau humor. Pode ser que eu esteja atarefado. Pode ser que eu esteja em outro lugar, mentalmente falando, e não esteja prestando atenção no que você está dizendo. E você vai ficar sem a sua solução? Não. Deus repartiu a medida de fé com você. Não é assim? Não é bonito como o papai fez? Ele disse, toma o seu, toma o seu, toma o seu. Eu acho isso maravilhoso. Eu realmente acho isso maravilhoso. Eu preciso... Júnior, vem cá. Aleluia. Olha o tamanho do braço desse rapaz. Fica aqui do meu lado. Misericórdia mesmo. Ainda bem que ele é meu irmão e amigo. Vamos lá. Você percebe a diferença da compleição física do rapaz entre ele e eu? Olha o tamanho do braço dele, olha o tamanho do meu. Não é verdade? Agora, posso dizer uma coisa? Ele tem rigorosamente os mesmos músculos que eu tenho. Ele não tem nenhum músculo a mais. São os mesmos. Os mesmos músculos. Rigorosamente iguais. Só tem uma diferença. Em algum ponto da vida dele, ele decidiu exercitar. E eu não. É que eu exercito muito. Você sabe que eu sei como é que é. Supino, interior, exterior. Ler. Ler não, como é o nome? É exercício laboral. Você entende isso? Júnior tem os mesmos músculos que eu. Você também. Já foi provado, a medicina sabe, ela sabe o nome de cada um, numerou cada músculo. Mas por que tem gente super forte e tem gente bem magrinha? Porque tem pessoas que decidem trabalhar o corpo e os músculos e outras não. E tudo bem, não tem problema. O exercício físico para pouco se aproveita, que a minha mulher não me escute. Amém? Você está comigo aqui? É simples, é muito simples. Mas eu preciso que você entenda o que está aqui. Olha uma coisa. Abre em Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Você já conhece esse texto. Marcos 11, vamos lá. Aleluia. Marcos 11, 21. Olha para cá. Antes da gente ler, eu vou te contar a história bem rápido. Jesus estava passando, estava com fome, ele viu uma figueira. Você já sabe dessa história. A figueira estava com folhas, e se ela estava com folhas, ela tinha que dar fruto. Jesus olhou e não tinha fruto nenhum. E ele disse, ninguém mais coma de ti. E a figueira secou. Você já sabe disso. E a figueira secou. Estamos nessa parte. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Abre parênteses. Kenneth Hagin. Você lembra do Kenneth Hagin aqui, não lembra não? Bênção de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tende fé em Deus. Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Mas ele não está falando com você. Não teve trovão. Ele não está falando com você. É verdade. Você já pensou se eu chegasse para você e dissesse, Marcos, tenha músculos? Marcos já tem músculos. Jesus estava falando com os discípulos não nascidos de novo. Tende fé em Deus? Você já tem fé. Você recebeu a medida da fé. Então Jesus não diria a você, em lugar nenhum na Bíblia, depois desse evento, você escuta o Espírito Santo, Jesus, apóstolo, ninguém dizendo tende fé em Deus. Porque a fé foi repartida no momento em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, você já tem. É sua. Agora você precisa entender que a fé, ela pode ser grande e ela pode ser pequena. Ela pode ser fraca e ela pode ser forte. E eu vou te mostrar na Bíblia que ela pode ser tudo isso. Quando você recebe a fé, ela é pequena. Quando você recebe a fé, ela é pequena. Porque você é um bebê.
E você precisa desenvolver essa fé. Amém? Aleluia. Vamos entender isso aqui. Eu fiz algumas anotações para você entender. A fé pequena é a que você recebe. Certo? Você lembra de algum evento na Bíblia em que Jesus falou sobre fé pequena? Hã? Isso. Olha só. Como é que você aumenta essa fé? Vamos lá. Se você tem dinheiro, certo? O dinheiro precisa vir mais para que você aumente o dinheiro. Já dei a dica. Como é que você aumenta a sua fé? A fé vem. Você aumenta a sua fé ouvindo. Palavra de Deus. Palavra de Deus. De manhã, de tarde e de noite. Meditando de dia e de noite. A sua fé vai aumentando. Palavra de Deus. Você lembra da tempestade? Jesus dormindo. Dormindo. Não é verdade? A tempestade chega. E é interessante que era uma tempestade de vento. Não tinha chuva. Vai ler lá em Mateus. A tempestade era de vento. Não tinha chuva. Era invisível. Ninguém via nada. Ou alguém aqui já viu o vento? A tempestade era de vento. Mas os discípulos estavam se tremendo inteiro. Não é interessante isso? Quantas vezes coisas que nós nem vemos nos amedrontam ao ponto de acharmos que perecemos? Ou vamos morrer, como disse os discípulos, como disseram os discípulos. E acordaram Jesus, foram lá, Jesus, pelo amor de Deus, nos salve, vamos morrer. Jesus levantou, acalma-te, aquieta, parou a tempestade de vento que ninguém estava vendo. E Jesus chega e chama os discípulos de homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus usa essa expressão outra vez. Quando Jesus está andando, porque deu na telha dele andar, ele queria passar de um ponto para o outro, e no meio tinha água, ele disse, daí. Jesus estava andando pelo mar, e os discípulos avistaram ao longe, e acharam que era um fantasma. E você conhece a história, eles ficaram com medo, né? E aí começaram a gritar, e Pedro, afoito, disse, mestre, se é tu mesmo, diz que és tu que eu vou, diz para eu ir. E você acha que Jesus disse o quê? Jesus era Jesus, não era Barrabás, ele disse, sou eu, vem. Né? E muitas vezes, a nossa fé, ela não está aumentada, ela não está desenvolvida, mas a gente é afoito demais. E a gente diz, se é você mesmo, diz para eu ir que eu vou. E Jesus, claro, não pode negar-se a si mesmo. Ele diz, sou eu, vem. E Pedro foi. Mas a fé dele não era grande o suficiente. E quando a sua fé não é grande o suficiente, você não dá conta do recado. Você até começa bem, mas no meio do caminho, você afunda. Por isso que você precisa aumentar a sua fé. E como é que se aumenta a fé? Ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É assim que você aumenta. E quando a sua fé é grande, você lembra de alguma ocasião em que Jesus falou da fé grande? A mulher cirofenícia. Lembra dela? Ela estava pedindo que Jesus realizasse um milagre e Jesus não deu nem bola. A Bíblia diz que ele não falou palavra. Ele simplesmente ignorou. E a mulher veio atrás. Quantas vezes parece que você fala a circunstância e ela lhe ignora? Quantas vezes a dor está aí no seu corpo e você diz, eu sou curado, e a dor faz, é mesmo? Hein? É ou não é assim? É assim, mas a mulher perseverou. E ela perseverou. E Jesus disse, não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro. Mas ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus parou, adoro quando ele para. E ele disse, grande é a tua fé. Olha a fé grande aí. Lembra do centurião? Quando ele pediu para Jesus curar o criado dele. E Jesus disse, eu vou contigo. Ele disse, não precisa não. Conhecimento aumenta a tua fé. Uma fé grande é uma fé embasada de conhecimento. É uma fé cheia de conhecimento. Como a do centurião.
que sabia que Jesus era Jesus e a dimensão disso tudo. Tanto é que ele chamou Jesus de Rabi. Não é interessante? Um romano chamando Jesus de Rabi. É interessante. E Jesus disse, nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Olha o tamanho da fé de novo influenciando. Você começa com uma fé pequena, mas é sua responsabilidade aumentar a fé ouvindo a palavra, meditando na palavra de dia e de noite. Agora, existe outra característica sobre a fé, que é a força da fé. Existe a fé fraca e existe a fé forte. A fé fraca, ela depende o tempo inteiro da prática, aí sim, da palavra para se fortalecer. Nas pequenas coisas. Sabe, nós temos uma filha, ela tem 6 anos, mas eu lembro, quando ela era um bebezinho, as pernas dela não eram fortes o suficiente para se sustentar. Mas foi aos poucos. Ela precisou exercitar e praticar a sustentação até que pudesse correr. Você está praticando a palavra? Porque se você for apenas um mero ouvinte, a sua fé é fraca. E se a sua fé for fraca, você não avança. Porque não adianta ter apenas a medida da fé. Entenda, pelo amor de Deus, entenda. Essa fé que Deus repartiu, como já disse o estudioso, era a fé do tipo de Deus. A mesma fé que Deus tem, você tem. E Deus criou o mundo. Você está fazendo o quê com a sua fé? Que mundo ao seu redor você tem criado? Deus criou o universo inteiro falando. Os estudiosos dizem que a grande... o Flavinho até falou disso no domingo, dessa coisa da criação e tal. Os estudiosos dizem que a grande explosão que criou o universo, ela ecoa até hoje. O Big Bang, a grande explosão, ela ecoa até hoje. Ela irradia energia até hoje. É lógico, Deus disse, haja luz. Haja luz, haja luz, haja luz até hoje. Haja luz, haja luz. Se um dia eles inventarem uma máquina que transforme aquela onda em som, vão ouvir, haja luz. Eu sou Deus e não mudo. Você é filho de Deus e muda por quê? Você não pode ser instável, porque não vai conseguir nada. Crê, porém, sem duvidar. A palavra duvidar significa lutar contra. Vai lutar contra Deus? Porque a doença chega e ela diz, eu estou aqui, você está doente e vai morrer. E você diz, eu estou doente e vou morrer. Está lutando contra Deus, porque Deus disse que você é curado e vai viver. Você precisa praticar a palavra. Não adianta só você ler que o meu Deus em riqueza e glória supre cada uma das minhas necessidades e chorar na frente das contas. Sabe, hoje eu tomei uma atitude e a minha mulher viu. Não sei se ela foi influenciada por isso, que ela estava instigada. Eu estava tomando banho e aí eu assumi uma postura, mas uma postura de macho. Comecei a gritar dentro do banheiro. Sabe com quem eu estava gritando? Com Deus. Irmão, ele não é meu pai? Eu não estava gritando, afrontando ele, não. Eu estava gritando com ousadia, porque a Bíblia diz para eu me chegar com ousadia ao trono da graça. E ele, no momento certo de necessidade, me dá o auxílio e o socorro. E foi isso que eu fiz. Cheguei para ele e disse, papai, é o seguinte, sou dizimista e sou ofertante. E você diz para fazer prova. Estou fazendo, pague as minhas contas. Está aqui, ó. Tem que pagar isso aqui, custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Estou esperando você pagar. E não estou muito preocupado em como você vai fazer, porque você disse que ia fazer. E a sua palavra não volta atrás, e ela é como a chuva que cai e não volta até realizar o desejo para o qual ela foi falada. E eu gritei dentro do meu banheiro. E eu tenho convicção que todas as contas estão pagas. E assunto encerrado. E assunto encerrado. Sabe o que é uma fé fraca? Eu vou te dizer o que é uma fé fraca. É o sujeito que ora, agradece, se alegra,
A circunstância vem, se entristece, reclama e ora de novo. Ele fica nesse ciclo a vida inteira. A vida inteira, a vida inteira. Ele ora, se alegra, agradece, a circunstância vem, aí ele retrai, né? Vai o inverso. Se entristece, critica, reclama, pensa, já sei, vou orar. Tiago diz que ele é como a onda do mar. Agora você, amador, pessoa que gosta da praia, você que frequenta a praia, quase surfista, diga para mim, você já conseguiu pegar uma onda? Não pegar surfando, agarrar. Já conseguiu? Não, né? Não é interessante? Porque toda vez que esse sujeito da história ora, Deus diz, leva a resposta. Porque é no momento que ele ora. Mas assim como a onda do mar, ela se levanta e ela fica enorme e bonita e barulhenta. Oh, aleluia! Ela fica e fica. Mas logo ela desaparece. Assim é esse sujeito do exemplo. Ele ora, se empolga, olha a onda subindo. Ele se empolga. Quando ele ora, Deus diz, está feito. Está feito. E a resposta vem do céu, direto para ele. Mas antes que ela chegue, quando o anjo chega com a resposta, ele faz, cadê o cara que estava aqui? Aí ele volta para Deus, remetente desconhecido, o endereço inexistente. O destinatário não estava lá. Ele vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Não pense tal homem que conseguirá alguma coisa de Deus. Não consegue. É inconstante. É inconstante. Você precisa ser constante porque Deus é constante. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu achei que o fogo não ia descer hoje, irmão. Aleluia. Romanos 4, 18. Você achou? Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para fazer e cumprir o que prometera. Abraão não teve fé fraca, ele teve fé forte, dando glória a Deus. Por que ele dava glória a Deus? Porque antes de Paulo escrever Filipenses, ele já andava no princípio de não andar ansioso por coisa alguma, mas antes levar as súplicas dele com ações de graça ao Senhor, ações de graças, glória a Deus, obrigado já é meu, obrigado já é meu, obrigado já é meu. E ele se fortaleceu na fé, estando plenamente convicto. Você está plenamente convicto? Ele estava plenamente convicto porque sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Oh, aleluia! Ei, o que prometeu é fiel para cumprir. Você precisa entender que Deus já te deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, são suas. Ele é fiel para cumprir. Saúde é tua, é promessa, ele é fiel para cumprir. Você tem que estar plenamente convicto. E alguém que está plenamente convicto não duvida sequer um segundo. Plenamente convicto. É meu. É meu. Sabe, um homem de Deus uma vez deu um exemplo ótimo. E eu peguei isso para mim. Fé, 2 letras. Só letra para mim, fé. F-E, ou como eu digo, é. Né? F-E ou é. Fala e espera. Fala e espera. Obrigado já é meu, obrigado já é meu, obrigado já é meu. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Sabe o eu sou?
Moisés perguntou a Deus, quem eu digo que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Então deve crer que ele é. E que é poderoso. Oh, aleluia. Isso é empolgante demais, eu não sei você, mas para mim é empolgante. Aleluia. Sabe, eu vou começar, a partir de amanhã, uma caminhada de ensino no Rema. Isso é bênção na minha vida, mas, além de ser bênção, isso está me trazendo uma sede e uma fome diferente. Porque eu sou da fé há mais de 8 anos, mas eu nunca tinha visto a fé dessa forma tão bonita. E agora ninguém me segura mais, irmão. E eu dou um conselho para você, vem comigo, que você passa de ano. Vem andar em fé, que você passa de ano. Aleluia. O relógio grita. Aleluia. 1 Coríntios 10, 13. A solução é fé, meu irmão. 1 Coríntios 10, 13. Acharam? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que você possa suportar. Isso é um princípio. Anota isso, tu está anotando. Deus não permite que nada aconteça sem uma porta de escape. Isso é demais. Tudo tem uma porta de escape, meu irmão. Pode ser o pior problema do mundo, o pior ataque do cão, tem uma porta de escape. Está escrito. Ele não permite que uma... Oh, meu Deus do céu. Você leu. Só que sabe o que acontece? Agora olha para mim porque isso é sério. Acontece que o momento do sofrimento parece que nos dá um passaporte. E esse passaporte é o nosso direito de desfalecer. Eu estou sofrendo. Quanto sofrimento, meu Deus. É muito sofrimento. O deserto. Eu estou no vale. Parece que a gente tem o direito de se fazer de vítima, de ser a vítima. Afinal, você não sabe o que está acontecendo comigo. Não é assim? Quantas vezes você não já ouviu alguém, ou você mesmo, disse isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tá pronto? Tá pronto? Então vamos para a luta. Deixa eu te dizer um negócio. Se uma pessoa já passou pela mesma dificuldade e escapou, você é condenado diante do julgamento. Vou dizer de novo. Se uma pessoa sequer já passou pela dificuldade que você está passando e venceu, você não tem desculpa diante do juiz. Chama-se precedente. Alguém já escapou. E se alguém já escapou, você não pode dizer que não consegue. Qual é o seu problema? Está passando pelo quê? Já ouviu alguém passar pela mesma coisa e escapou? Seu problema é o quê? Câncer é, eu sou curado de câncer. Se morrer de câncer, vai chegar diante de Deus e vai dizer, pai, morri de câncer, afinal era câncer. E Deus vai dizer, não, tinha Samico lá embaixo, teve câncer e está lá. Vai para o céu, mas não ganha a recompensa que tinha que ganhar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em tudo. Preciso criar meus filhos pela fé. Preciso arranjar um marido pela fé. Preciso sustentar meu casamento pela fé. Preciso ganhar dinheiro para financiar a obra pela fé. Para de se preocupar com essas mediocridades do mundo. Para com isso. É muita mediocridade. E sabe, mediocridade não é uma palavra feia, não. Mediocridade significa estar no meio. Agora o relógio endoidou de vez. Agora ele está dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu já vou, meu irmão, eu já vou. Aleluia. A gente quer o porquê de tudo. O irmão subiu e está dizendo, vaza. Brincadeira.
Mas é isso mesmo. A gente quer que Deus explique tudo. Oh Deus, por que está acontecendo? Sabe o que Deus disse? Não vou contar. Eu já disse a você como sai. Está todo mundo na mesma prisão. Todo mundo na mesma prisão. Mas alguém escapou. E se alguém escapou, eu não vou continuar aqui. Se existe uma vala, se existe um buraco, se existe uma colher que cavaram um túnel, eu saio. E Deus está dizendo, antes de você já houve outros que saíram, saia. E agora eu falo com você. Qual o problema? Saia. Pela fé. Saia pela fé. R$50, está aqui. Estão vendo uma nota de 50? Se eu tiver com vontade de comer um Big Mac, se eu tiver com vontade de comer um 50s, qual é o nome daquele negócio que tem ali do lado? A gente foi, Robinho. É 50, né? 12, obrigado. Eu sabia que era um número. É verdade. Se eu tiver com vontade de comer um hambúrguer artesanal, consigo? Porque isso aqui é a substância do hambúrguer. É um instrumento de troca. Eu chego, aleluia. Eu chego lá e digo, me dê o meu hambúrguer. E ele pega o instrumento de troca, a substância, e me dá o que eu quero. Se eu comer, o gosto é péssimo. Porque não é de comer, é de trocar. E a Bíblia diz que pela fé você foi justificado. Justificados, pois, temos paz com Deus pela fé. A justificação foi paga pela fé. Entenda isso. Último versículo para nós. Última passagem para a gente começar a encerrar. Aleluia. Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos 5, você achou? Lembra que eu disse a você que Deus nivelou todo mundo pela fé? Mas você precisa entender que Deus nivelou todo mundo pela fé. Isso quer dizer que Ele nivelou todo mundo por paz. Para ninguém poder dizer, era muito difícil. Quando as crianças vinham para Jesus e não deixaram chegar, o que foi que Ele disse? Deixai vir a mim as criancinhas, porque quem não for igual a ela, delas é o reino de Deus. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. O que eu disser a ela, ela crê. Deus nivelou por baixo. Eu digo para ela, ela acredita. É impressionante. E Jesus disse que a gente tem que ser como as crianças. A Bíblia diz, eu acredito. A minha filha não chega para mim e faz, mas papai, será mesmo do jeito que você está dizendo? Porque olha, não sei o que, não sei o que, não sei. Ela vem com todas as perguntas do mundo. A resposta que eu der está valendo. Grande é a minha responsabilidade. Eu não posso mentir para minha filha. Eu não posso iludi-la. A verdade é a verdade. O que eu disser, ela acredita. Mas Deus jurou por si mesmo e não muda. O que Ele diz é fato e verdade. Abriu em Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela... Antes ele disse, justificados pela... Aleluia. Obtivemos acesso pela fé a esta graça. A fé te dá acesso à graça, e a graça é a capacidade de ser o que Deus quer que você seja. Para com essa história de que a graça é só favor e merecido. Não é só isso. Como Jesus é, somos nós na terra. Só pela graça. E a fé te deu acesso à graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vai para o versículo 17, mesmo capítulo. Se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha para cá, receber não é receber, meu irmão. Receber não é chegar e fazer assim, não. Ó, receba. Não é, meu irmão. Não se engane, não se engane. A palavra original para receber dá o sentido de receber, está ali disponível para mim. Eu vou e pego o quanto eu quiser. Se hoje o Banco do Brasil dissesse, estamos distribuindo barras de ouro, venha buscar. Você iria como? Com seu bolso só? Para caber uma barra de ouro em cada bolso? Ou você ia com um caminhão inteiro? A palavra receber é lambano, é ir buscar o quanto conseguir carregar. Então os que recebem a abundância da graça está lá num poço inesgotável de graça, e você vai lá e pega quanto quiser. Pela fé. Fique de pé. Aleluia. Cadê o louvor? Aleluia. Essa é a vitória que vence o mundo. A sua fé. Temos o mesmo espírito da fé, cremos, por isso falamos. Aleluia. Oh, aleluia. Louve ao Senhor pela fé. Faça ser diferente agora. Faça ser diferente agora. Não pode ser como foi ontem. Não pode ser como é todo dia. Hoje é diferente, porque hoje vai romper pela fé. Aleluia! Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia! Pela fé. Feche. Posso clamar. Pela fé. Eu posso enxergar. Pela fé eu posso tocar. Pela fé. Pela fé. Nessa igreja. Ei! Não há muralha que ficarão de pé diante de mim. Losing
Agora você aí. Olha para mim não. Fecha os olhos. Pouco tempo para te oferecer. Haha. Mas o que eu tenho te dou. Aleluia. Você vai visualizar o monte. Agora você vai ver o monte. Porque Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: ergue-te, lança-te no mar. E se você crer sem duvidar no seu coração, será feito como você diz. Feche seus olhos. Contemple o monte. Não tenha medo de reconhecer o monte como sendo grande, porque o monte a que Jesus se referiu era enorme. Não abra seus olhos, não abra seus olhos. O mundo visível pouco tem a lhe oferecer. Não tenha medo ou receio. Olhe para o monte. Seja doença, seja problema familiar, seja dificuldade financeira, seja falta, perigo, nudez. Olhe para o monte. Contemple o monte em toda a sua magnitude. É grande. Poderíamos dizer que é majestoso com a sua altura, com o seu tamanho. Ele está lhe intimidando. O monte está aí para lhe intimidar. E não esqueça, ele é um monte. E montes não se movem naturalmente. Mas Jesus, o Rei da Glória, o Senhor, disse a você que se você tiver fé como grão de mostarda, você vai falar para ele e ele se removerá da sua frente. Você entendeu que foi repartida a você a medida da fé. E eu te garanto, é mais do que um grão de mostarda. O louvor vai voltar a tocar. Por favor, vocês vão tocar só pela fé. Só isso. Pela fé. O tempo todo. Porque enquanto vocês tocam e cantam, todos os irmãos e irmãs que quiserem vão remover o monte de uma vez por todas. Acabou o reinado do monte. O monte é abalável e por isso é abalado. Saia! E você vai ordenar que ele saia pela fé. Você não vai sugerir, você não vai tentar, porque a fé não tenta, a fé faz.